Os oceanos e as exuberantes florestas do planeta Terra têm sido o lar de algumas das maiores e mais impressionantes criaturas da história da vida. Alguns desses animais são tão grandes que é difícil de imaginar, de herbívoros imponentes a ferozes predadores. Essas enormes criaturas deixaram uma marca que não pode ser apagada do planeta. Neste vídeo, daremos uma olhada em alguns dos maiores animais que já existiram na Terra e qual é o maior deles atualmente, desde o dinossauro saurópode até as criaturas gigantescas que rondavam os oceanos. Prepare-se para se surpreender com o tamanho que essas magníficas criaturas possuíam. Bem-vindos ao canal Ciência Revelada. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre os maiores animais que viveram na história do nosso planeta. Ficou curioso? Então vem comigo. Argentinossauro. O argentinossauro é um herbívoro enorme que viveu durante o final do período Cretáceo há aproximadamente 90 milhões de anos atrás, no que hoje é a Argentina, que por sua vez é conhecido por ser uma das maiores espécies de animais terrestres que já existiram no planeta. Estimativas sugerem que ele pode ter atingido comprimentos de até 100 pés e pesava até 100 toneladas. Seu longo pescoço constituía em mais da metade do comprimento total do seu corpo, e ele tinha uma cabeça relativamente pequena, com um cérebro do tamanho de uma bola de beisebol. Os maiores ossos de argentinossauro já descobertos tinham ossos da coxa medindo mais de 1,5 metro de comprimento. Era tão grande que ele provavelmente tinha que comer grandes quantidades de vegetação apenas para sustentar seu peso. Estima-se que ele deveria comer até metade de 1 tonelada de alimentos por dia e provavelmente enfrentou pouquíssimos predadores devido ao seu tamanho e força. Mas o argentinossauro não era o único grande dinossauro percorrendo o planeta. Espinossauro pertencia à espécie de dinossauro terópode, que também viveu aqui no período Cretáceo, em torno de 100 a 90 milhões de anos atrás. É conhecida por sua estrutura distinta, semelhante a um lagarto gigante. Seu dorso formado por espinhos alongados de vértebras. Os primeiros fósseis de espinossauro foram descobertos no Egito, no início do século XX, pelo paleontólogo bávaro Ernest Strom, mas foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, novos fósseis foram descobertos nos últimos anos, fornecendo mais informações sobre este dinossauro único e intimidador. Para você ter ideia, o espinossauro não apenas caçava em terra, acreditava-se ter sido dinossauro semiaquático e passou uma quantidade significativa de tempo ao redor da água. Suas adaptações para a natação incluíam seu focinho alongado e estreito, que pode ter sido utilizado para capturar oxigênio, e seus pés eram como membranas, capazes de impulsionar a grande e assustadora fera de dentes afiados através da água com facilidade. Os cientistas ainda não sabem qual a velocidade de nado de um espinossauro, e se foi gasto todo o seu tempo ou apenas uma parte na água. O espinossauro era um dos maiores e mais conhecidos dinossauros carnívoros. Algumas estimativas apontam para mais de 15 metros de comprimento e peso em cerca de 8 toneladas, e é seguro dizer que este dinossauro era assustador em qualquer tamanho ou velocidade. Mas os dinossauros não foram os únicos animais gigantes que viveram no planeta. Megalodon. O Megalodon, também conhecido como o tubarão de dentes grandes, é um dos maiores tubarões pré-históricos que já existiram. Esse enorme tubarão viveu durante as épocas do Mioceno e o Pleoceno, há aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos atrás, e foi um dos maiores predadores que já rondou os oceanos. O tamanho do megalodon é a característica mais impressionante dessa espécie.
Os maiores exemplares de megalodon encontrados atingiram comprimentos cerca de 18 metros e pesando até 60 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, o grande tubarão branco, e é um parente do megalodon, atinge apenas um comprimento máximo de cerca de 6 metros e um peso de apenas 2,5 toneladas. Um dos motivos do tamanho gigantesco do megalodon era sua dieta. Os cientistas acreditavam que esses tubarões se alimentavam de grandes variedades de mamíferos marinhos, incluindo as baleias. Estima-se que a força da mordida do megalodon tenha entre 10 e 18 toneladas de pressão, o que é 10 vezes mais força que a mordida do maior tubarão branco já registrado. Isso permitia que o megalodon mordesse facilmente a espessa camada de gordura de suas presas, mas, apesar do seu tamanho e impressionante força, a espécie foi extinta por volta de 3,6 milhões de anos atrás, mas o comprimento exato e a causa de sua extinção é debatida até hoje. Algumas teorias sugerem que a extinção do megalodon se deu a um declínio na disponibilidade de suas presas ou competição com outros predadores. Traduzindo, eles morreram de fome. Chastossauro é um réptil marinho pré-histórico que viveu durante o final do período Triássico, por volta de 210 a 215 milhões de anos atrás, e é considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos até hoje. Existiram no planeta alguns chastossauros atingindo comprimentos de até 20 metros. Seu tamanho é comparável ao de uma baleia azul moderna, o que o torna uma das maiores criaturas que já viveram em nossos oceanos. O chastossauro era um animal altamente adaptado. Seu corpo alongado e os membros em forma de remo sugerem que ele era capaz de manter uma natação eficiente graças à sua grande cauda, de formato estranho, e provavelmente era usado para propulsão semelhante à de um golfinho moderno. O chastossauro era um carnívoro que se alimentava de outros répteis marinhos e peixes grandes. Com seu focinho alongado, cheio de dentes afiados, sugere que foi um predador especializado, mas haviam outros predadores que tomariam seu lugar milhões de anos depois, à espreita, no fundo do oceano, sempre caçando e procurando sua próxima refeição. Leviatã. É possível que uma das criaturas que provavelmente assumiu o controle do topo da cadeia alimentar nos oceanos pode ter sido um gigante conhecido como Leviatã. Nessa enorme árvore pré-histórica, essa baleia viveu aproximadamente 12 a 13 milhões de anos atrás, durante a época do Mioceno, e era uma das maiores baleias predadoras que já existiram. Estimativas sugerem que ela poderia crescer até 18 metros de comprimento e pesar de 50 a 60 toneladas. O Leviatã tinha mandíbulas grandes e robustas, com dentes que podiam crescer até 36 centímetros de comprimento, o que os torna alguns dos maiores dentes de todos os animais carnívoros conhecidos. Esses dentes eram como lâminas e serras, que eram bem adequados para destruir a carne da presa com base na estrutura de seus dentes. Acredita-se que o Leviatã se alimentava dos principais animais marinhos de grande porte, como baleias, focas e outros golfinhos, devido ao seu tamanho e natureza predatória. É possível que o Leviatã possa ter atacado e matado inúmeros megalodons. Entretanto, é importante observar que não há evidências diretas de tal suposição, já que ambas as espécies viveram com milhões de anos de diferença e em diferentes ambientes marinhos. Mas quando se trata de grandes animais terrestres, não podemos esquecer do próximo. Paraceratherium. O Paraceratherium teria sido um animal intimidador demais para se ver de perto. Independente de ser herbívoro ou não, eles eram parecidos com rinocerontes sem chifres, mamíferos que viveram durante o período Oligoceno, aproximadamente 34 a 23 milhões de anos atrás. É definitivamente uma das maiores espécies que já viveu em nosso planeta. Esses animais, com um peso estimado
de até 18 toneladas, quase tanto quanto o peso de 3 ou 4 elefantes africanos adultos, e uma altura de mais de 5,5 metros. O Paraceratherium tinha um pescoço longo e flexível e uma cabeça pequena em proporção ao seu corpo maciço. Acredita-se que este herbívoro alimentava-se de folhas e o Deodon. Havia outros animais gigantes vagando pelas terras da América do Norte em torno de 23 a 20 milhões de anos atrás. O Deodon era um dos maiores do grupo de mamíferos semelhante a porcos que percorriam a América do Norte e a Eurásia. Ele viveu durante a época do Oligoceno e tinha mais de 2 metros de altura e pesava até 500 quilos. O Deodon era um onívoro que comia qualquer coisa que ele pudesse pegar, incluindo pequenos mamíferos, répteis, aves e carniça. Tinha uma força de mordida poderosa e dentes afiados, que poderiam esmagar ossos. Mas o Deodon foi extinto por volta de 5 milhões de anos atrás, possivelmente devido à competição com outros carnívoros ou até mesmo mudanças climáticas. Megalania. Além dos mamíferos, haviam répteis gigantes rastejando por aí, que você provavelmente não gostaria de encontrar. O Megalania, também conhecido como o estripador gigante, era um lagarto predador pré-histórico que viveu na Austrália durante a época pleistocênica. Foi um enorme lagarto e podia crescer até 6 metros de comprimento e pesar até 680 quilos, o que o torna um dos grandes lagartos que já existiram, se não o maior. Uma das coisas mais interessantes sobre o Megalania é que ele foi capaz de escalar árvores, o que é surpreendente, dado seu tamanho e corpo pesado, mas acreditava-se que o Megalania usou suas fortes garras para subir em árvores e procurar presas ou para fugir de predadores. Outra interessante informação é que o Megalania foi extinto há cerca de 50 mil anos atrás. Isso significa que é muito possível que os humanos eram caçados ou caçadores desse gigante. Até o momento, abordamos alguns dos maiores animais já extintos. Mas quem são os maiores animais do planeta Terra nos dias de hoje? Baleias. Quando se trata de grandes espécies, as baleias são as maiores e podem crescer até 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. As cachalotes são conhecidas por sua notável capacidade de mergulhar em incríveis profundidades de até 3.000 metros e permanecem debaixo d'água por mais de 1 hora, tornando-os um dos mamíferos de mergulho mais profundo do mundo. As baleias cachalotes são um dos animais do topo da cadeia alimentar nos oceanos, com sua dieta feita principalmente de lulas, e além disso, comem também outros peixes e animais marinhos menores. Conhecida por sua capacidade de usar a ecolocalização para localizar presas nas profundezas do oceano. As cachalotes são enormes, mas há um animal que é muito maior e o seu tamanho imenso e habilidades impressionantes simplesmente o deixará boquiaberto. Baleia azul. As baleias azuis são os maiores animais que vivem hoje na Terra. Elas podem crescer até 31 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas, tornando-as ainda maiores do que qualquer dinossauro que já viveu no nosso planeta. As baleias azuis têm um coração do tamanho de um carro pequeno com peso de até 680 quilos. O coração da baleia azul bate de 5 a 6 vezes por minuto, mas bombeia mais de 10.000 litros de sangue a cada batida. Seu padrão de pele cinza azulada é composto por milhões de organismos minúsculos, chamados de diatomáceas. E aqui está outra coisa notável. Aposto que você não sabia que eram as baleias azuis que produzem alguns dos sons mais altos do reino animal, com seus chamados que atingem até 188 decibéis, ou seja, mais alto que o som de um motor a jato. Elas vivem por cerca de 80 a 90 anos, que as coloca no mesmo patamar que os seres humanos, como os mamíferos que vivem há mais tempo na Terra.
Infelizmente, apesar de ser o maior animal do planeta, as baleias azuis são uma das espécies ameaçadas de extinção. Durante muitos anos, a caça da baleia azul foi intensa, e só em 1966 a Comissão Baleeira Internacional, ou CIP, passou a proteger essa espécie, e sua caça foi cessada nos anos de 1970. Estima-se que há cerca de 10 mil baleias azuis remanescentes na natureza, o que é um número preocupante. E você? Quer aprender mais sobre algum outro tema? Me conte aqui nos comentários o que achou dessas incríveis criaturas e seus tamanhos impressionantes. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ver mais conteúdos como esse e de deixar seu like para apoiar o canal. Até a próxima!